Olá galera, tudo bem? No último vídeo eu falei um pouquinho sobre relações e como que a gente poderia ter um resultado como esse, né? Onde eu tenho uma tabela, um shape, né, dos municípios, eu tenho aqui uma tabela de dados, né, que contém várias entradas relacionadas a um município específico e eu quero listar todas elas dentro do contexto do formulário, né? Então, quando eu clico no município, eu consigo ver todas as entradas que estão relacionadas a esse município dentro dessa tabela. Tudo isso usando relação. Quem não viu o vídeo anterior, pode clicar aqui no card para entender como que chega no resultado como esse, né? Onde você pode ficar trabalhando com dados relacionados, né? É o que a gente chama de um relacionamento de um para vários. Aí o usuário me perguntou o seguinte: Naceli, se eu quisesse trazer esses dados que estão nessa tabela, na tabela no Excel, no CSV, e concatenar tudo isso dentro de um campo dentro do meu shape. Por exemplo, nesse caso eu tenho aqui para cada linha as espécies. E se eu quisesse ter aqui no shape do meu município a lista de todas as espécies que aparecem na minha tabela de dados, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu tenho que fazer, já que um join não resolve, como é que eu posso fazer? Então eu vou mostrar para vocês passo a passo de como obter esse resultado, né? Novamente a gente vai precisar trabalhar com relação. A relação a gente vai precisar executar ela. Veja que essa relação eu trabalhei da mesma forma como no vídeo anterior. Eu fiz ela padrão e deixei que o próprio QGIS preenchesse esse ID. Eu vou remover essa relação e vou criar ela novamente, porque dessa vez eu vou precisar setar um ID para ela. Isso para facilitar o trabalho que a gente vai fazer. Então, quem é a camada de referência, a camada filho, é a camada de dados. O campo que tem em comum é o geocódigo. Eu vou aqui, de novo, relacionar com a tabela PAI, que é o município, né, e o código. E eu vou colocar aqui dados municípios. Vou chamar essa relação de dados município. Note que esse nome aqui, esse name, é o que vai aparecer no formulário. Mas o identificador dessa relação é essa que eu acabei de colocar, dados município. Isso porque se eu tivesse outras tabelas e eu quisesse que no meu formulário aparecesse como dados, aí é só sair trocando o ID, né? Dados municípios, relacionamentos municípios, enfim, cria-se IDs diferentes para cada relação que eu for criar. Então está aqui o ID dela, dados municípios. Se eu aplicar aqui, eu vou ter exatamente o mesmo resultado que eu tinha antes. E agora que eu criei a relação e essa relação tem um ID que eu conheço, né, a gente vai trabalhar somente com a calculadora de campo. A ideia é criar um campo aqui chamado espécies e trazer todas as espécies listadas nessa tabela para o município correspondente. Para isso a gente vai trabalhar com essa função de agregação. E existe uma função de agregação para relações. E está aqui como que é a sintaxe dela. Eu preciso do ID da relação. Qual é a função de agregação? E aí está aqui todas as funções específicas. No caso, a gente vai usar esse aqui, o concatenar, onde ele traz, né, faz o join de todas as strings, usando um elemento que vai ser o concatenador, né, no caso, quem vai separar, que no caso aqui desse exemplo a gente pode usar vírgulas, né? Então, a gente tem aqui a gente tem esse exemplo aqui, ó, relação para concatenação. Eu vou copiar e colar e vou trocar só as variáveis para vocês poderem entender como é que funciona. Aqui eu estou chamando ela, né? Aqui ele precisa indicar a minha relação. Minha relação é dados municípios. Concatenador é a função que ele vai rodar, vai concatenar, e aqui eu preciso do campo. Eu tenho aqui a tabela, que é a mesma, uma tabela XLSX, que o usuário passou para a gente, e ela queria trabalhar com esse campo aqui específico, espécie. Quero juntar todas essas espécies para um município específico. Então, vamos copiar aqui esse valor, aqui, esse campo. Vamos jogar aqui espécie. Olha só o nosso preview aqui. Então, você está vendo que ele já está trazendo as espécies, né? E separando com a vírgula, que foi que é o concatenador aqui que eu estou escolhendo. Ah, quero ponto e vírgula. Então, se você trabalhar com ponto e vírgula, ele já vai mostrar aqui um ponto e vírgula ou um traço, né? Então, esse vai ser o elemento que vai concatenar. Ele não está mostrando aqui, mas na hora que você executar, ele vai trazer esse elemento como concatenador. Então, eu vou criar um novo campo aqui chamado
espécies, tudo minúsculo, espécies, sem acento, e vou dizer que ele é um campo de texto, 255 caracteres para dar espaço para tudo isso. Quando eu der um OK aqui, olha só, e tu vê que tipo cada município está trazendo o relacionado das espécies que está dentro dessa tabela, certo? Posso até conferir, tipo Rio Branco, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 entradas aqui na tabela para Rio Branco, e eu tenho todas as espécies que aparecem aqui listados nisso daqui, na minha tabela de atributo do município agora. Então essas informações já passam a ser informações do shape de municípios, que é exatamente o que o usuário lá na comunidade do QGIS Brasil queria fazer. Então, tipo, usando relação e usando um pouquinho de expressão que já tem na tabela de na calculadora de campos do QGIS, a gente consegue resolver muitos problemas reais do nosso dia a dia. E lembrando, calculadora de campo do QGIS 2.18 já tem várias funcionalidades aqui. Qualquer dúvida que você tenha, não sei como é que funciona, clica aqui, galera, dá uma olhada na sintaxe, dá uma olhada nos exemplos, tá tudo documentado, não resta dúvidas, é só dar uma lida que vocês vão conseguir resolver o problema de vocês. E lembrando que para o QGIS 3.2, essa lista de funções aqui aumenta bastante. Então, usem e abusem da calculadora de campo do QGIS, ela vai salvar muito o dia de vocês no dia a dia profissional. E essa é a dica que eu vou deixando aí para vocês dessa vez. Relacionamentos no QGIS e um pouquinho de calculadora de campo.